Presta atenção nessa notícia. Em 2021, a indústria catarinense registrou o maior crescimento percentual entre os estados do país. De janeiro a outubro, a produção industrial do estado avançou 13,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os setores que mais cresceram foram os de metalurgia, 55,4%, veículos automotores, 45% e máquinas e equipamentos, 28,7%. Destaque também para os setores beneficiados pela retomada das atividades presenciais e do comércio varejista, como de vestuários e produtos têxteis em geral, com crescimento entre 20% e 22%. E a gente vai trazer mais informações sobre este assunto, conversando agora sobre esses números e da avaliação de 2021 com o economista Marcelo de Albuquerque, ele que é do Observatório da Federação da Indústria de Santa Catarina e conversa com a gente ao vivo pela internet. Uma ótima tarde para você, Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. O setor de Santa Catarina vive então um bom momento, né? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, telespectadores. De fato, Santa Catarina registrou um resultado positivo em 2021. Acredito que essa dinâmica está muito relacionada a todos os esforços dos industriais desde o início da pandemia, né? Já que a pandemia do novo coronavírus ela se traduziu em um choque de oferta a nível global, resultando aí numa quebra das cadeias produtivas, ao passo em que, para Santa Catarina e para o Brasil de um modo geral, a gente acabou observando aí uma redução bem forte nos estoques da indústria e da economia como um todo. Hoje, a gente tem esse cenário positivo em relação à recuperação da atividade industrial de Santa Catarina, muito bem colocado, né, puxado por uma cadeia produtiva relacionada aí à produção de bens de capital. Né? A gente tem, por exemplo, o próprio setor da construção civil estimulando bastante a atividade econômica aqui no estado. Não por acaso, o setor de metalurgia está aí registrando a maior expansão produtiva ao longo de 2021. Como é que foi a trajetória da indústria aí do estado desde o início da pandemia? Bom, esse choque de oferta na produção industrial ele acabou se traduzindo numa falta generalizada de insumos na cadeia produtiva internacional. E à medida que a gente tem uma necessidade de readequação do parque fabril, né, para que a gente pudesse ter uma retomada gradual das atividades, especialmente a partir ali dos primeiros 3 meses da pandemia ali ao longo de 2020, né, a gente começa a ter uma maior flexibilização na retomada produtiva, né, com todos os distanciamentos e os ajustes dentro das fábricas para que a gente tenha maior segurança para essa retomada industrial. Quando a gente tem, em conjunto com essa readaptação produtiva, uma retomada mais forte da demanda agregada, aí nesse caso estimulado pelos auxílios do governo federal, a gente tem a indústria do estado preparada, né, para fazer o atendimento dessas demandas, já que a redução dos estoques exigiu com que a indústria fosse aí um grande personagem para que voltasse a produção de produtos que estavam em falta no mercado. É lógico que essa quebra, né, entre demanda e oferta acaba resultando ao longo desse período um certo descontrole de preços, trazendo aí alguns desafios, especialmente, né, por ano que vem, mas que a gente já vê algum impacto até mesmo negativo aí nesse segundo semestre de 2021. Legal, a gente vai falar daqui a pouco sobre esses desafios, mas eu queria que você bateu nessa tecla com você. O que representou para o estado aí essa geração, né, de economia dos estoques, na redução dos estoques, o que gerou para a economia aí do estado? A necessidade da indústria de Santa Catarina em retomar a atividade industrial e, por consequência, a produção e gerando aí um crescimento econômico do estado. Então, a indústria de Santa Catarina ela foi fundamental para essa retomada da atividade econômica de Santa Catarina. Não por acaso hoje, né, pelos indicadores do Banco Central, a gente tem uma taxa de crescimento mais elevada do que a média nacional, trazendo todo o cenário favorável que a indústria acabou trazendo, sustentando essa retomada de crescimento econômico de Santa Catarina. A indústria ela é um motor do desenvolvimento econômico, né? E o estado de Santa Catarina é hoje um dos estados mais industriais aqui do país. Hoje a indústria ela representa aí cerca de 33% do emprego formal, por exemplo, aqui no estado, 26% do PIB. Então esse momento cíclico, né, da economia brasileira e catarinense, né, acabou tendo a indústria do estado como fator preponderante para uma retomada mais forte nessa reta final de 2020 e início de 2021. O estado hoje ele se caracteriza em atender muito a demanda de outros estados, como o próprio estado de São Paulo, né? Então, a indústria de Santa Catarina, por conta desses caráter bem
competitivo e da diversidade que a gente tem aqui no Parque Fabril, a gente tem tanto um crescimento de demanda interna no estado, como também dos demais estados brasileiros, além, claro, de um crescimento de fora para dentro por conta de crescimento econômico dos Estados Unidos e da própria China, que a gente vem observando já desde o ano passado. Marcelo, muitas vezes chegar a um patamar de excelência é muito mais difícil, se manter no patamar de excelência é muito mais difícil do que chegar, né? Diante desse cenário que a gente está esse ano agora, quais são os desafios para a indústria de Santa Catarina para essa reta final de 2021 e já pensando também em 2022? Esse cenário de crescimento desde de 2020, né, a gente acabou alcançando aí um nível máximo de produção industrial em janeiro de 2021. Desde então, isso é uma dinâmica até nacional que a gente vem observando, o Estado mostrou algumas quedas sucessivas na produção industrial, né, ao passo em que essa dinâmica está muito relacionada, primeiro, ainda numa dificuldade de se encontrar insumos na economia, né, mas também por um aumento generalizado de preços, né, além, claro, de os custos, por exemplo, de exportação, né, custos para conseguir container, para exportar para a China, para os Estados Unidos, acabaram se elevando bastante aí, se traduzindo numa limitação para a manutenção dessa retomada econômica. Além disso, a gente também tem que levar em consideração que para a gente conseguir manter um crescimento sustentável, é preciso ter uma retomada também do setor de comércio e serviços, que por conta aí, da pandemia, a gente acabou tendo uma retomada um pouco mais lenta, né, mais devagar, retomando especialmente agora para esse segundo semestre de 2021, trazendo algumas expectativas para que talvez para o ano que vem a gente tenha aí uma retomada um pouco mais sustentável. Embora é importante destacar que esse aumento generalizado de preços, que em um momento ele surgiu pelo lado da oferta, né, aumentando os custos produtivos, né, dos industriais, a manutenção desse nível de preços elevado acabou se transferindo para o consumo das famílias. Então, hoje a gente tem já um nível superior a 10% do IPCA, resultando aí numa necessidade do próprio Banco Central em atuar de forma mais restritiva em relação à política monetária, né? Ou seja, aumentando a taxa de juros. Isso traz alguns desafios, especialmente para o ano que vem, né, no que se refere à manutenção desse crescimento econômico. Hoje, inclusive, a gente tem algumas expectativas vinculadas aí pelo próprio Banco Central, né, de crescimento econômico do Brasil já inferior aí a 0,5% para o ano que vem, traduzindo um pouco esse cenário restritivo de dificuldade de se conseguir ainda insumos no mercado, aumento nos custos produtivos e esse aumento mais forte aí das taxas de juros que devem diminuir um pouco a demanda agregada. Legal, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida, muito esclarecedores as suas informações aqui. Aproveito para desejar também um feliz Natal, um ótimo ano de 2022 para você e para todos os catarinenses. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Sempre precisar, estamos às ordens. Valeu, obrigado.